Oi, pessoal! Hoje nós vamos direto ao ponto para desconstruir um texto que é literalmente um chamado à ação. A gente vai destrinchar aquele discurso ao povo brasileiro, um manifesto super apaixonado e mobilizador. Nosso objetivo aqui é olhar de forma bem objetiva para a retórica, para as bases históricas e para os argumentos sociais desse texto. É um material que não pede licença, sabe? Ele pega conceitos complexos e tenta traduzir para o nosso dia a dia. Vamos ver juntos como essa narrativa ganha vida. Então, bora mergulhar nessa história. Nossa pauta hoje vai seguir a mesma lógica do texto original. Começamos com o propósito do discurso, voltamos lá na França de 1789, vemos como isso chega no Brasil, passamos pela estratégia da desinformação, pelos projetos de nação em disputa, até chegar no apelo final à consciência política. Começando pela primeira parte, o discurso e seu propósito. Vamos entender qual é a intenção por trás das palavras. Olha só essa frase, porque quando o povo não entende, quem governa é o poder. O autor já começa com os dois pés na porta. A ideia aqui é fugir totalmente daquela linguagem chata de gabinete e falar de igual para igual com a classe trabalhadora. E esse gancho cria um senso de urgência absoluto, né? O texto bate na tecla de que a falta de clareza na política não é só uma questão de falta de estudo, mas sim uma vulnerabilidade gigante que paralisa a gente e deixa as estruturas de poder governarem sem ninguém questionar. Avançando para a seção 2, a origem lá na França de 1789. Essa é a nossa fundação histórica. O que é super interessante de notar aqui é que, para combater a desinformação, o texto dá um salto de mais de 230 anos no passado. A gente vai direto para a origem literal física mesmo, dos termos direita e esquerda. Acredite se quiser, tudo começou por causa da disposição das cadeiras num salão durante a Assembleia Francesa de 1789. É exatamente como o discurso descreve. Sentados à direita do presidente da Assembleia, ficavam os defensores da ordem estabelecida e dos privilégios do rei. Já do lado esquerdo, ficava a galera que defendia a transformação e os direitos do povo. Ou seja, não foi uma grande conspiração ideológica no começo. Foi literalmente onde as pessoas sentaram que ditou a linguagem política mundial. Mas o texto aprofunda bastante essa imagem. Aquele conflito de 1789 é colocado como uma batalha fundamental pelo direito a ter uma vida digna. De um lado, a defesa de uma chamada ordem natural divina, protegida por quem tinha privilégios e, lógico, tinha tudo a perder. Do outro, um choque frontal por direitos humanos básicos, puxado por quem não tinha absolutamente nada e, por isso mesmo, tinha um mundo inteiro a ganhar. Entrando agora na terceira parte, esquerda e direita no Brasil, vamos mapear como essa história toda se aplica à nossa realidade. Claro que o manifesto não ia parar na Europa, né? O texto faz um movimento bem estratégico e traz essa divisão para a nossa história, criando um contraste muito nítido. De forma bem direta, a direita histórica brasileira é associada àqueles que detinham o controle absoluto, como os senhores de engenho e os generais de 64. Por outro lado, a esquerda histórica é representada por símbolos de resistência e de ruptura, como Zumbi dos Palmares, Tiradentes e os estudantes lá no movimento de 68. E o ponto principal que o autor bate o martelo aqui é que a gente não está falando de partidos políticos de hoje em dia, ou de alguma moda ideológica que veio de fora. A tese é de que existem visões de mundo profundamente enraizadas, projetos conflitantes que disputam qual vai ser o futuro e a verdadeira essência do nosso país. Passando para a seção 4, a estratégia da desinformação. Vamos conferir o argumento sobre como as palavras nos controlam. Chegando no coração do problema, o discurso esmiuça o que ele chama de cadeia de controle. Funciona como um passo a passo mesmo. Primeiro, a elite controla o vocabulário que a gente usa. E pensa bem, controlando as palavras, você passa a controlar o que a sociedade pensa. A partir daí, ditando o pensamento, fica fácil capturar o voto. E o resultado final? Com o voto no bolso, o poder sobre a vida dos trabalhadores permanece blindado e intacto. É como um efeito dominó perfeito. E a narrativa fica com um tom muito mais urgente nesta parte, cravando que a confusão é uma ferramenta de dominação. O texto alega que existe um truque deliberado. Transformar a palavra esquerda num palavrão, num sinônimo de bagunça, enquanto a direita é vendida como a única defensora da família e da ordem. Para o autor, isso é feito de propósito para enganar o trabalhador, fazendo com que ele, alienado pelo vocabulário distorcido, acabe votando contra a própria sobrevivência. Vamos então para a seção 5, Projetos de Nação em Disputa, as visões modernas concorrentes no Brasil de hoje. Isso ilustra perfeitamente como o texto define as diferenças práticas, no dia a dia, entre essas correntes hoje.
O manifesto usa exemplos que a gente vê na nossa rua, no nosso bairro. Segundo a argumentação deles, a esquerda entende saúde e educação como direitos fundamentais e inegociáveis, e a terra como um lugar para produzir alimento. Já a direita é enxergada no discurso como um projeto que trata a saúde e educação como serviços de mercado que você precisa pagar, e a terra principalmente como uma fonte de lucro para o agronegócio. E toda essa reflexão deságua nesta ideia central. O conflito básico não mudou desde aquele salão na França. A política de hoje é resumida no discurso como uma briga sem fim entre, de um lado, quem já tem tudo e só quer manter as coisas exatamente como estão, e do outro, quem tem muito pouco e precisa desesperadamente transformar a realidade. O que nos leva à nossa sexta e última sessão, o apelo à consciência política, o chamado final para abrir os olhos. Aqui a gente entra no clímax desse manifesto. O texto traz dados reais para dar um peso gigante ao apelo emocional, lembrando da força do Brasil, posicionado como a 8ª maior economia do planeta. Nós estamos falando de um país colossal, cheio de riquezas, de potencial e de recursos sobrando. Mas aí vem o contraste que é feito exatamente para chocar a gente. 55 milhões de brasileiros vivendo em insegurança alimentar. O autor joga esse número estarrecedor na mesa para argumentar uma coisa muito dura. A fome, num país tão rico, não é um mero erro de gestão. Para o texto, isso é uma escolha política deliberada e consciente, que sempre acaba favorecendo o mesmo lado. E essas estatísticas, de repente, ganham rostos. O discurso aponta quem é que realmente carrega esse peso absurdo nas costas. A mulher negra da periferia, o jovem do Nordeste, o trabalhador rural, o aposentado, é a nossa base estrutural. O texto diz que é justamente a classe trabalhadora que sofre na pele as piores consequências dessa confusão política fabricada e das decisões que vêm lá de cima. Então, o ponto crucial da argumentação inteira é este. Não existe neutralidade diante da fome. O manifesto é super incisivo em dizer que tentar ficar em cima do muro ou clamar por uma terceira via quando tem gente passando fome é uma tremenda ilusão. O autor defende que tentar ser isento no meio de uma injustiça tão brutal é, na prática, ser cúmplice de quem já está no poder. E assim a gente chega à tese que encerra o manifesto. Prestem atenção. Um povo que não conhece sua história está condenado a ser governado por quem a distorce. Essa é a grande mensagem. O texto bate na tecla de que a consciência histórica é o nosso único antídoto real contra a manipulação. Entender de onde vieram as palavras e as lutas é apontado como a única forma de a gente ir lá e votar com verdadeira liberdade, sem ser refém do medo ou da desinformação. E nós terminamos com a mesma pergunta retórica e super provocativa que o texto lança no ar. De que lado da história queremos estar? É um chamado feito não para obrigar ninguém a concordar cegamente, mas para dar um chacoalhão e impedir a indiferença. Nós deixamos a estrutura narrativa desse discurso com vocês, para que possam refletir de forma independente. Avaliem os argumentos, percebam o peso prático dessas definições políticas na vida diária e continuem pesquisando como o nosso passado molda a cada dia a nossa realidade atual. Um grande abraço e até a próxima!